Sim. Ministra da Cultura diz que vai ampliar a Lei Rouanet para incluir a diversidade do país. Então, o que acontece? No último dia 8, na semana passada, a nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes, ela teve uma, uma, uma apresentação pública, né, no lançamento, e ela soltou mais uma novidade aí, dizendo que a Lei Rouanet, que nos últimos 4 anos foi sim muito inutilizado, cada vez mais travado, cada vez mais difícil acesso, sem ainda previsão, mas que já se está se estudando e já está se trabalhando numa nova instrução normativa, que são as regulamentações de funcionamento da lei para quem queira fazer, para quem queira colocar os seus projetos e captar por ela, né? Então, daqui aos próximos meses a gente vai ter uma nova versão dessa instrução normativa que vai primeiro destravar, né, tudo aquilo que estava travado nos últimos anos, né? Você tem um teto de cachê, você tem um teto de valor de aluguel, você tem muitas dificuldades aí para envio de projeto, enfim. Tudo isso, a tendência é que a nova instrução normativa ela quebre. E também é uma novidade também em outras dificuldades que a lei já tinha naturalmente com ela, né? É uma lei que funciona em determinadas partes, em determinados momentos, mas também tem os seus erros e tem as suas necessidades, como qualquer coisa na vida. E uma dessas coisas é a alta concentração de projetos, né, sendo captados e desenvolvidos em regiões com um mercado cultural mais forte, principalmente ali o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais, Curitiba, enfim. Então, o que a Margareth Menezes está dizendo? Que já está se estudando formas para que essa descentralização aconteça. E uma dessas formas é criar um canal de comunicação com as empresas para que elas possam conhecer outros universos fora daqueles que têm um risco baixo, entre aspas, né, de retorno financeiro para as mesmas empresas. Ou seja, descentralização para projetos do Nordeste e para os projetos do Norte, para os projetos da região Centro-Oeste, né? Então, é uma promessa que a Margareth tem, né? E, na verdade, o compromisso que ela está se colocando em público é que vai ter um canal de comunicação e que essa descentralização é uma necessidade vital. Outra coisa também que eram os conselhos de cultura, que funcionou muito nos anos anteriores dos governos PT, principalmente do governo do Lula, né? Que tinha uma participação popular da sociedade civil na questão de controle e avaliação desses projetos. Nos últimos 4 anos isso não se existiu. Então, a outra promessa da Margareth também é que isso vai acontecer nos próximos meses, vai ser reativado e que, novamente, a sociedade civil vai fazer parte desse controle, dessa aplicação dos projetos que vão ser colocados lá para avaliação também. E que na verdade, o que é o básico, que o básico também não estava sendo feito em nada nesse país. E no caso da cultura, nós estamos colocando nos eixos novamente, né? Então, são coisas que deveriam estar acontecendo sem nenhum perrengue, sem nenhuma complicação. E a função da Margareth Menezes é justamente desatar esses nós aí e colocar a coisa como ela deve se andar. Então, são duas propostas que são maravilhosas e que precisam realmente acontecer. Estava presente também nesse dia o Márcio Tavares, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, e aí ele falou umas coisas bastante interessantes. O primeiro, ele reforçou uma fala da própria Margareth, dizendo que os 10 bilhões de reais que estão destinados para
o orçamento do Ministério da Cultura esse ano são bem suficientes para executar tudo o que precisa ser feito e precisa fazer tudo, né? Precisa fazer tudo, porque estava indo tudo para a vala, para o buraco. Então, ela disse que, e ele reafirmando também que é o maior valor já investido no Ministério da Cultura. Não vai acontecer como em anos anteriores que tinha o Ministério da Cultura, que sempre você tinha um orçamento, mas pedia sempre, né, via Congresso uma suplementação para que as atividades básicas pudessem ser feitas no ano vigente. E isso o Márcio Tavares está dizendo que não vai acontecer esse ano, que esse valor é um valor muito bom, um valor que vai garantir que tudo que precisa ser feito vai ser feito. Então a primeira palavra, a palavra certa é segurança, né? Que é maravilhoso dizer, ó, nós temos o Ministério da Cultura e esse Ministério da Cultura não vai voltar só como uma questão de luxo, não. Tá voltando com valor suficiente para a gente resgatar algumas coisinhas que tinham sido perdidas, e essas coisinhas vão retornar e a gente vai fazer a roda girar novamente. Então, sem mais a elogiar sobre isso, né? O básico mas o básico não acontecia. As ferramentas não funcionavam, as instituições ou foram sendo quebradas, elas foram sendo travadas, enfim. Não estava acontecendo, e tudo isso a gente agora, como se fosse um pesadelo, porque era um pesadelo realmente, de fato e de direito, e aqui eu falo como realizador, mas também como eleitor, digo com toda a propriedade que se nós tivéssemos a reeleição do outro candidato lá, a gente não teria mais cultura nesse país. Na economia criativa, então, nem se fala. Então, quando tiver que ter críticas ao novo governo, elas precisam ser feitas, é um processo democrático, e se acertar tem que ser elogiado, e se errar tem que puxar a orelha mesmo e tem que cobrar, porque isso faz parte do processo democrático. Mas como profissionais da área, como pessoas que estão aí estudando perspectivas e almejando coisas grandes, é inevitável dizer que tudo isso que está sendo falado aqui, que a gente está sendo comentar, são coisas que são básicas e que precisam realmente ser feitas, né? Então, parabéns por isso. Outra coisa também é que sobre patrimônio histórico. Patrimônio histórico também já conversaram com a Cinemateca e também o IFAM, e o patrimônio material e imaterial vai ter um cuidado todo especiais sobre isso, né? Só um minutinho aqui. Ok. Então, a questão do patrimônio material e imaterial também vai ser coberto por esse valor que está sendo colocado aí para o Ministério da Cultura. Inclusive, aí que eu estava falando sobre a Cinemateca Brasileira, eles já estão conversando com os responsáveis da instituição e já estão fazendo levantamento sobre isso. Estão fazendo levantamento sobre isso e eles já estão colocando em posta aí o que pode ser consertado. O COIFAM já está até bastante adiantado, porque já foi feito um pedido de levantamento para ver o que está parado, o que está faltando a ser consertado, o que está faltando para, enfim, realmente para ser feito. Então, já existe um pedido formal nesse sentido de levantamento do que precisa ser feito, e o que precisa ser consertado nesse sentido já está num processo mais adiantado, né?
E aí, como eu falei, já estava num processo bastante adiantado nesse sentido. E o IFAM já vai começar, então, a dar uns passos maiores para que as coisas comecem a acontecer. E que bom, que bom, que bom mesmo que nós agora fomos finalmente ver a coisa acontecer, ver a cultura realmente de fato e de direito começar a ser reerguida e a gente ver as nossas identidades, ver as nossas instituições, de ver os nossos realizadores, os nossos espaços pelo Brasil afora começando a ressuscitar, porque é isso que vai acontecer. São 10 bilhões sendo colocados aí em jogo e que a gente possa ver isso o mais rápido possível. Me gera até uma certa emoção de ver que nós estamos voltando, né? Nós estamos com esperança, estamos agora num momento de planejamento, de reconstrução, literalmente, porque até obras nossas fizeram favor de quebrar, pensando que isso eram deles, mas não eram deles, é da sociedade brasileira, que foram obras totalmente quebradas pela ignorância e pela mesquinhez, pelo mau caratismo. Então, até nisso a gente está restaurando. Obrigado, Margareth Menezes, por essa esperança. Obrigado, Marcelo.